Bem-vindo ao resumo e interpretação do livro Mais Esperto que o Diabo, o mistério revelado da liberdade e do sucesso, escrito por Napoleon Hill. Napoleon Hill é o mesmo autor que escreveu o best-seller Quem Pensa Enriquece. O livro Mais Esperto que o Diabo é uma obra escrita e finalizada por Hill em 1938, mas que só foi publicada em 2011, devido ao seu conteúdo controverso. Este livro é considerado por muitos um dos livros mais controversos da história. Mas independente de ser controverso ou não, este livro com certeza vai abrir a sua mente e fazer você refletir sobre muitas coisas, como nunca antes. Introdução. Na introdução de Mais Esperto que o Diabo, Napoleon Hill apresenta a obra como um diálogo imaginário entre ele mesmo e o diabo. Ele descreve como esta conversa fictícia é uma tentativa de compreender as influências negativas que impedem as pessoas de alcançar o sucesso e a felicidade. Hill explica que o diabo representa forças negativas como o medo, a dúvida e a conformidade que limitam o potencial humano. Ele enfatiza que o objetivo do livro é explorar essas influências para que as pessoas possam superá-las e viver uma vida mais plena. Hill destaca a importância de analisar profundamente essas influências para liberar o poder da mente e alcançar o sucesso desejado. A introdução estabelece a base para o diálogo entre Hill e o diabo, que explorará essas táticas de controle sobre a nossa mente e as formas de superá-las. Antes de continuarmos com o resumo deste livro controverso e fascinante, eu aproveito a oportunidade para pedir que você verifique a sua inscrição no nosso canal. Sua inscrição ajuda o canal a crescer e contribui para que possamos continuar trazendo conteúdos interessantes e gratuitos para você. Por isso já clica no sininho da notificação, pois assim você estará sempre atualizado com o nosso conteúdo. Capítulo 1 – O entrevistador e o entrevistado. No primeiro capítulo desta obra, somos apresentados ao diálogo intrigante entre Napoleon Hill e o diabo. Hill assume o papel de entrevistador enquanto busca entender as táticas e estratégias usadas pelo diabo para controlar as mentes das pessoas e impedir que elas alcancem o sucesso e a realização pessoal. O diabo, neste contexto, é uma representação simbólica das influências negativas que muitas vezes governam os pensamentos e ações das pessoas. Hill questiona o diabo sobre suas estratégias, e o diabo responde de forma franca, revelando que uma de suas principais táticas é o uso do medo, especialmente o medo da pobreza. O capítulo estabelece uma premissa cativante para o livro, introduzindo o conceito de como o medo e outras influências negativas podem limitar o potencial humano. O diálogo fictício entre Hill e o diabo serve como uma estrutura intrigante para explorar essas questões profundas. Este capítulo inicial prepara o terreno para a exploração das táticas do diabo e a busca de Hill por estratégias para superar essas influências negativas. Capítulo 2 – A entrevista começa. No segundo capítulo, o diálogo entre Napoleon Hill e o diabo avança. Hill continua a questionar o diabo sobre suas táticas de controle. O diabo compartilha sua estratégia de explorar o medo, e ele enfatiza dois medos em particular, o medo da pobreza e o medo da crítica. Ele revela como usa esses medos para influenciar as ações das pessoas, mantendo-as em um estado de conformidade e inércia. O diabo explica como muitas pessoas são governadas pelo medo do fracasso e, portanto, evitam correr riscos ou buscar seus objetivos. Ele argumenta que o medo da crítica também é uma ferramenta poderosa, fazendo com que as pessoas se preocupem excessivamente com a opinião dos outros, o que as impede de agir de acordo com suas próprias vontades e desejos. Este capítulo revela a profundidade das táticas do diabo para controlar as mentes das pessoas e mantê-las presas em padrões limitadores. Hill está determinado a desvendar essas táticas e encontrar maneiras de superar essas influências negativas. Capítulo 3 – A natureza do diabo. No terceiro capítulo, o diálogo entre Napoleon Hill e o diabo continua a aprofundar-se. O diabo explora a natureza de sua influência sobre as mentes humanas, revelando que sua arma mais poderosa é a hipnose. Ele argumenta que a hipnose começa na infância, quando as mentes das pessoas são moldadas por influências externas, incluindo pais, professores e a sociedade.
Ele destaca como a educação formal, muitas vezes, não incentiva a independência de pensamento, o que torna as pessoas mais suscetíveis à sua influência. O diabo ressalta como a maioria das pessoas seguem padrões e crenças cegamente, sem questioná-las, tornando-as assim presas fáceis para suas táticas. Ele argumenta que, ao entender a natureza da hipnose e como as mentes são moldadas, as pessoas podem começar a desafiar essas influências e recuperar o controle sobre suas vidas. Este capítulo revela a profundidade da influência do diabo e a importância de questionar as normas sociais e desenvolver um senso crítico para alcançar a liberdade mental. Capítulo 4 – O poder do hábito. No quarto capítulo, o diálogo entre Napoleão Hill e o diabo aprofunda-se na discussão sobre o poder dos hábitos nas vidas das pessoas. O diabo revela que uma de suas táticas mais eficazes é a exploração do hábito da procrastinação. Ele argumenta que a procrastinação é uma força que impede as pessoas de agir em direção aos seus objetivos e sonhos. O diabo ressalta como ele usa o medo do fracasso para paralisar as pessoas, fazendo-as adiar ações importantes. Ele enfatiza como as pessoas muitas vezes evitam assumir riscos e tomar ações decisivas, tornando-se presas fáceis para suas influências. Este capítulo destaca como os hábitos podem ser tanto benéficos quanto prejudiciais, dependendo de como são cultivados. O diabo argumenta que, ao entender o poder dos hábitos e como eles afetam nossas vidas, as pessoas podem começar a desafiar esses hábitos limitadores. Hill busca compreender como os hábitos são formados e como podem ser modificados para promover o sucesso e a realização pessoal. Este capítulo ressalta também a importância de reconhecer o papel dos hábitos em nossas vidas e como a procrastinação pode nos manter em um ciclo de passividade e inatividade. Capítulo 5 – Hipnotismo coletivo. No quinto capítulo, o diálogo entre Napoleão Hill e o diabo explora o conceito de hipnotismo coletivo. O diabo revela como ele explora o medo e a conformidade social para criar um estado de hipnose em toda a sociedade. Ele argumenta que as pessoas frequentemente seguem as massas, sem questionar ou analisar a situação por si mesmas. O diabo destaca como emoções como medo e superstição são disseminadas para manter as pessoas em um estado de conformidade. Ele argumenta que as pessoas buscam validação através da aprovação dos outros, e assim, se tornam presas fáceis para suas influências. Este capítulo ressalta a importância de cultivar a independência mental para resistir ao hipnotismo coletivo e aos padrões sociais limitadores. Hill continua a busca por estratégias para superar essas influências e viver uma vida mais autêntica. Capítulo 6 – Tempo. No sexto capítulo, o diálogo entre Napoleão Hill e o diabo aborda o tema do tempo. O diabo explora como ele utiliza a percepção do tempo para influenciar as ações das pessoas. Ele argumenta que muitas pessoas acreditam que o tempo é ilimitado, o que as leva a adiar ações importantes. O diabo destaca como a procrastinação é reforçada pelo pensamento de que sempre haverá tempo para fazer as coisas. Ele enfatiza que as pessoas frequentemente subestimam a velocidade com que o tempo passa, tornando-as mais suscetíveis a adiar seus planos de realização pessoal e financeira. Este capítulo destaca a importância de agir de forma decisiva no presente, em vez de adiar as ações para o futuro. Capítulo 7 – A escolha do cônjuge. No sétimo capítulo, o diálogo entre Napoleão Hill e o diabo se aprofunda ao discutir a influência do diabo na escolha de parceiros nas vidas das pessoas. O diabo revela que ele influencia as pessoas a escolherem parceiros inadequados, muitas vezes levando as pessoas a conflitos e desgaste emocional. Ele explora como a escolha de um cônjuge pode afetar a busca dos objetivos de uma pessoa, mantendo-as em relacionamentos que não promovem o crescimento pessoal. O diabo destaca como a escolha errada de um parceiro pode criar um ciclo de insatisfação e desvio de foco e metas. O diabo argumenta que, ao explorar somente atrações físicas e superficiais e não considerar os valores e objetivos compartilhados, as pessoas podem ficar presas em relacionamentos que as impedem de alcançar a realização pessoal e o sucesso.
Este capítulo enfatiza a importância de escolher um parceiro que te apoie e que compartilhe os mesmos objetivos, e como essa escolha pode influenciar na sua realização pessoal e o sucesso na vida. Capítulo 8 – O medo da pobreza. No 8º capítulo, o diálogo entre Napoleão Hill e o diabo explora o medo da pobreza e como essa emoção é usada para influenciar as ações das pessoas. O diabo revela que ele aproveita o medo da pobreza para manter as pessoas presas em empregos indesejados e situações que não as beneficiam. Ele argumenta que o medo da pobreza pode fazer as pessoas aceitarem condições insatisfatórias e evitarem riscos que poderiam levá-las de fato ao sucesso. O diabo enfatiza a importância de superar esse medo para alcançar uma vida mais realizada e bem-sucedida. O capítulo explora como o medo da pobreza pode ser paralisante e limitador, levando as pessoas a evitar oportunidades de crescimento pessoal e profissional. Hill busca compreender como o medo da pobreza pode ser superado, permitindo que as pessoas ajam de forma mais corajosa em direção aos seus objetivos. Além disso, o capítulo 8 destaca a necessidade de enfrentar e superar o medo da pobreza, reconhecendo que esse medo é muitas vezes irracional e limitante. Ele enfatiza a importância de tomar medidas corajosas e assumir riscos calculados para alcançar o sucesso desejado. Capítulo 9 – O medo da crítica. No 9º capítulo, o diálogo entre Napoleão Hill e o diabo continua a explorar o medo como uma tática de controle. O diabo discute o medo da crítica e como ele o utiliza para limitar as ações das pessoas. Ele revela que muitas pessoas são paralisadas pelo medo do julgamento alheio, o que as impede de tomar decisões arriscadas ou seguir seus sonhos. O diabo enfatiza como a busca pela aprovação dos outros pode minar a autenticidade das pessoas e fazê-las viver de acordo com as expectativas alheias. Ele argumenta que a preocupação constante com o que os outros pensam pode ser também paralisante e limitadora. Este capítulo ressalta a importância de superar o medo da crítica para viver uma vida verdadeiramente realizada e autêntica, onde as ações são orientadas pelos seus próprios valores e objetivos, em vez de preocupações com a opinião alheia. Capítulo 10 – O medo da doença. No 10º capítulo, o diálogo entre Napoleão Hill e o diabo explora o medo da doença e como essa emoção é usada para influenciar as ações das pessoas. O diabo revela que ele aproveita o medo da doença para manter as pessoas em um estado constante de preocupação com sua saúde. Ele argumenta que o medo da doença também pode paralisar as pessoas, levando-as a evitar riscos e ações que possam levá-las a seus objetivos. O diabo enfatiza como a preocupação constante com a saúde pode se tornar um obstáculo para a busca do sucesso e da realização. Capítulo 11 – O medo do envelhecimento. No 11º capítulo, o diálogo entre Napoleão Hill e o diabo continua a explorar o medo como uma tática de controle, concentrando-se desta vez no medo do envelhecimento. O diabo revela como ele utiliza o medo de perder a juventude e a vitalidade para influenciar as ações das pessoas. Ele argumenta que o medo do envelhecimento pode levar as pessoas a desperdiçarem suas energias em preocupações inúteis. O diabo enfatiza como esse medo também pode impedir as pessoas de perseguir seus sonhos e objetivos, levando-as a aceitar uma vida medíocre. Este capítulo ressalta por isso a importância de aproveitar ao máximo cada fase da vida, superando o medo do envelhecimento e direcionando a energia para o crescimento pessoal e a realização de suas metas. Capítulo 12 – A religião. No 12º capítulo, o diálogo entre Napoleão Hill e o diabo aborda a influência da religião organizada e como ela pode ser usada para influenciar as pessoas. O diabo revela que ele mesmo explora a religião para plantar o medo e a obediência cega nas pessoas, em vez de promover um crescimento espiritual autêntico. Ele destaca como as instituições religiosas muitas vezes impõem regras rígidas e crenças limitadoras, mantendo as pessoas em estados de conformidade. O diabo argumenta que a religião organizada pode ser usada para distrair as pessoas de seus objetivos pessoais e limitar seu potencial. O capítulo também explora como a religião organizada muitas vezes incentiva a obediência cega às autoridades religiosas, em vez de promover a independência de pensamento e o senso crítico.
O diabo enfatiza como essa conformidade pode impedir o crescimento pessoal e a busca pelo verdadeiro significado da vida. Este capítulo ressalta, portanto, a importância de um desenvolvimento espiritual autêntico e pessoal, em oposição a uma conformidade cega com as normas religiosas. Capítulo 13 – A Fórmula do Sucesso. No 13º capítulo, o diálogo entre Napoleão Hill e o diabo atinge seu ponto culminante, explorando profundamente a fórmula do sucesso. O diabo revela que essa fórmula é a chave para superar suas influências negativas e alcançar o sucesso verdadeiro e duradouro. A fórmula do sucesso consiste em 4 elementos fundamentais: autocontrole, autodisciplina, pensamento positivo e ação decisiva. O diabo destaca como o autocontrole é o alicerce, pois permite que uma pessoa domine seus pensamentos e emoções. A autodisciplina é a capacidade de se manter comprometido com seus objetivos, apesar das tentações e distrações. O pensamento positivo envolve cultivar uma mentalidade otimista, acreditando que é possível superar obstáculos e alcançar o sucesso. No entanto, o diabo adverte que o pensamento positivo sem ação decisiva é inútil. A ação decisiva é o elemento-chave, pois é através da ação que os sonhos e objetivos se tornam realidade. O diabo enfatiza que muitas pessoas falham porque não agem de forma decisiva quando uma oportunidade surge. Este capítulo conclui o diálogo com a ênfase na importância da aplicação prática da fórmula do sucesso. Hill e o diabo concordam que a maioria das pessoas conhecem a fórmula, mas apenas alguns a aplicam consistentemente em suas vidas. Conclusão. O livro Mais Esperto que o Diabo, escrito por Napoleão Hill, destaca a importância de compreender as táticas do diabo e como elas afetam as mentes das pessoas. Ele ressalta que o diabo é metafórico, representando influências negativas que limitam o potencial humano. Hill enfatiza que a chave para superar essas influências é o autocontrole, a autodisciplina, o pensamento positivo e a ação decisiva. Ele destaca a necessidade de se libertar do medo, do conformismo e da procrastinação para alcançar o sucesso e a realização pessoal. Hill incentiva os leitores a adotarem uma mentalidade de independência, autoconfiança e coragem para enfrentar os desafios e perseguir seus objetivos. A conclusão reforça a mensagem central do livro. A mente é uma ferramenta poderosa que pode ser direcionada para alcançar qualquer objetivo desejado, desde que sejamos capazes de controlar nossos pensamentos e ações. Se você gostou desse conteúdo e deseja se aprofundar ainda mais neste tópico, não deixe de comprar esta obra fascinante escrita por Napoleão Hill. E se você quer continuar recebendo mais conteúdos como esse, não se esqueça de dar um like, compartilhar o vídeo e se inscrever no canal. Assista também os outros resumos de livros, disponíveis no nosso canal Mentes Literárias. Até mais!